Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Vamos ver mais um estudo neste livro impressionante, onde Deus se revela de uma maneira bem poderosa, através de milagres que Deus opera sem que seja notado. Estes são os grandes milagres de Deus. Tenho dito várias vezes que Deus realmente é poderoso agindo desta maneira, agindo sem que seja notado. Hoje nós estamos no capítulo 8. Nós no último programa vimos como Esther denuncia a Amã, como sendo ele o adversário do povo de Israel, e que ele era realmente o autor de um plano terrível para exterminar todo o povo de Israel que se encontrava no Império Persa. A rainha deu então 2 banquetes ao rei e tinha Amã como convidado principal. E nessa altura, no segundo banquete, o rei saiu furioso e deixou Esther com Amã. Depois retornou à sala do banquete e encontrou Amã deitado sobre o divã onde Esther se encontrava. Realmente o rei ficou aí ainda mais furioso, pensando que Amã quereria abusar da sua rainha ou fazer mal à sua rainha. Nessa altura, o rei decretou a sentença de morte para Amã. Ele não poderia mais tolerar um homem deste género no seu império, como um dos principais ministros do seu império. Então, realmente, Amã agora estava numa situação terrível e realmente era algo que ele iria ter de enfrentar. Nós vamos começar por ler no último capítulo ainda, no capítulo 7, que nós lemos no programa anterior, e vamos ver ainda os 2 últimos versos deste capítulo 7, para aí podermos ficar com uma ideia melhor do texto bíblico e depois entrar então no capítulo 8 do livro de Esther. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia o rei: Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele, Amã, preparou para Mardoquai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: Enforcai-o nela. E enforcaram, pois, Amã na forca que ele havia preparado para Mardoquai. Então o furor do rei se aplacou. Nós cremos que o Senhor, nosso Deus, criou todas as coisas. Criou todas as coisas e Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. É Deus que preserva a nossa vida, é Deus que preserva todas as coisas. E não há pessoas como Amã que possam efetivamente trocar, enganar ou mudar aquilo que Deus tem determinado. Deus é o Deus vivo e poderoso, o Deus da história. É o Deus que comanda todas as coisas de uma forma soberana. É o Deus que, por vezes, permite que determinadas coisas aconteçam, determinadas situações ocorram à nossa vida, mas porque Deus tem determinados propósitos muito concretos. É verdade que às vezes nós não entendemos esses propósitos. Eu tenho que confessar que diante de situações muitas vezes dramáticas, não entendo porque é que Deus permite determinadas situações. Porque é que Deus, que é soberano sobre todas as coisas, não impediu determinada crime, determinada guerra, determinada situação de calamidade. Mas uma coisa sei, o nosso Deus, que é um Deus soberano, é também um Deus de amor. E muitas vezes quando Deus dá essa permissão, é porque Deus realmente tem um propósito maior, algo mais significativo para a vida e para a história da humanidade. Mas por outro lado, nós não podemos negar que a permissão de Deus não vai normalmente contra a liberdade e a responsabilidade humana. Ou seja, Deus decretou, na sua sabedoria eterna, que Ele iria dar liberdade ao homem para fazer escolhas. E quando eu pego numa arma e ponho um dedo num gatilho e disparo,
Não podemos dizer que isto é responsabilidade de Deus e que Deus tinha planeado que eu matasse alguém. Não, aqui tem a ver com a minha responsabilidade individual. Aquilo que eu decidi fazer, mesmo não sendo essa a vontade de Deus. E é verdade que por vezes Deus impede. É verdade, como nós vemos aqui na história de Amã, Mardoquai e de Esther, que Deus impediu um extermínio do povo de Israel. Mas isto são situações pontuais. Na maioria das vezes, Deus permite que a liberdade do homem tenha as suas consequências. Mas vamos voltar aqui ao texto e ver neste capítulo 8 como Deus realmente domina a história e permite que determinadas coisas aconteçam e outras não. Diz então assim o livro de Esther, neste capítulo 8, verso 1. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoquai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Aqui vemos como o rei recompensa a coragem e a fidelidade de Esther, quer para com o seu povo, quer realmente para com este seu familiar, Mardoquai. E ele o faz dando a casa de Amã. Mardoquai, por sua vez, não só tinha defendido o rei e tinha ido pela cidade de Susã andando de cavalo, como já vimos noutro programa, e dessa forma o rei estava a honrar Mardoquai, mas agora Deus realmente permite que o rei Assuero entenda o caráter de Mardoquai. E ele então percebe a ligação entre Mardoquai e a rainha, e ele vai então destacar também a Mardoquai, como vemos aqui. Ele faz Mardoquai ficar na presença do rei, ser um dos assessores do rei. E vemos o verso 2 a dizer: E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoquai. E Esther pôs Mardoquai por superintendente na casa de Amã. Houve aqui uma grande reviravolta no reino de Assuero. Deus mudou as coisas de uma forma tremenda. Do dia para a noite, podemos realmente dizer assim. Numa noite em que o rei Assuero ficou com insônia, realmente todas as coisas foram alteradas. Em 24 horas, este império viu uma grande transformação. Podemos dizer realmente que Deus age desta maneira. Podemos fazer grandes coisas com Deus em pouco tempo, ou podemos gastar muito tempo a fazer coisas que nunca têm o seu fim, quando nós estamos longe de Deus. Realmente Deus pode fazer muito mais em 6 horas do que nós em 60 anos de vida. E é por isso que nós podemos depender de Deus completamente. É Deus quem nos permite ter acesso a este poder. Ele dá-nos essa liberdade para nós escolhermos fazer as coisas de acordo com a sua vontade ou simplesmente estar debaixo da sua permissão, estar debaixo da sua providência divina. O verso 3 ainda prossegue a dizer: Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. O decreto do rei ainda ameaçava o povo de Israel. É verdade que Amã já havia morrido, é verdade que ele e a sua astúcia já tinham acabado, mas havia uma lei que determinava um massacre de todo o povo de Israel. Aqui a corajosa rainha então lança-se nos pés do grande imperador e pede-lhe encarecidamente que ele trave este processo. E será que realmente ela pode pedir isto ao rei? Será que esta lei poderá ser impedida? Vamos ver então o verso 4, o que acontece a seguir. Estendeu então o rei o cetro para a rainha Esther, e então ela se levantou e pôs-se em pé diante do rei e lhe disse: Se bem parecer ao rei, se achei favor perante ele, se esta é a coisa reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amadata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Aqui está o trabalho de desfazer agora o mal que Amã havia planeado contra os judeus. Realmente isto acontece com frequência.
Mesmo depois da morte de uma pessoa, os seus atos por vezes perseguem e continuam a afetar determinadas pessoas, essencialmente quando se trata de determinadas leis que são aprovadas e são ratificadas, são postas a circular. Mesmo depois de um governo sair, essas mesmas leis, que muitas vezes são prejudiciais à sociedade, continuam a circular. E era o caso aqui. Esther tinha a situação de Amã resolvido, ele já tinha sido condenado, sentenciado à morte, mas agora a lei que ele tinha aprovado continuava em vigor. E agora que situação bastante embaraçosa eles tinham pela frente, continuavam diante de uma situação que necessitava ser tratada. Infelizmente, no nosso país, coisas destas têm acontecido também. Muitas leis que têm sido aprovadas por determinados governos que não têm realmente em consideração a família, a sociedade, promovem muitas vezes situações que são contrárias aos princípios e à ética, mas esses governos muitas vezes passam e as leis permanecem. Leis que não beneficiam em nada o crescimento da nossa sociedade, a vida em família, não beneficiam realmente o desenvolvimento da nação portuguesa. Mas, no entanto, essas leis continuam a afetar, pois os governos que se seguem nem sempre têm a coragem, a ousadia para corrigir os erros que se cometeram no passado. Mas vejamos aqui então o que acontece no Império Persa. O verso 6 diz: pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, fala Esther, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e a um judeu Mardoquai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel são selados, não se podem revogar. Vemos aqui que Mardoquai e Esther estão diante de uma situação bastante delicada. Por um lado, a lei que foi feita por Amã não se pode revogar. Por outro lado, eles têm total liberdade para criar uma nova lei que permita aos judeus se defenderem dos intentos que haviam sido delineados para eles. Então esta é a tarefa que Esther e Mardoquai têm pela frente: criar uma lei que permita a defesa do povo de Israel. O verso 9 prossegue a dizer: então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 3 dias do mês Sivam, que é o 3º mês. E segundo tudo quanto ordenou Mardoquai, se escreveu um édito para os judeus, para os sátrapas, para o governador e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia até à Etiópia. 27 províncias, e cada um segundo o seu próprio modo de escrever, e cada povo na sua própria língua. E também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua língua. Então temos aqui este reino do rei Assuero, que agora tem uma grande e urgente missiva para cumprir. Havia necessidade agora de espalhar toda esta notícia de novo sobre aquilo que iria acontecer ao povo de Israel. Era uma medida urgente a ser tomada e realmente os judeus necessitavam preparar-se. Por isso é escrito a todos os líderes da nação, desde os sábios, os governadores, os príncipes, e todos eles então recebem nas 127 províncias esta notícia. A mensagem de salvação foi transmitida em todas as línguas conhecidas e faladas no Império. Os judeus receberam então esta mensagem na língua que podiam entender, e realmente isto era importantíssimo para que não acontecesse um holocausto, uma condenação, uma destruição completa da nação de Israel, que estava espalhada por todo o Império. Nós também recebemos, assim, na nossa própria língua, uma mensagem de salvação. Essa mensagem de salvação veio através da pessoa de Jesus Cristo. E é interessante notar que no livro dos Atos dos Apóstolos, lá um dos milagres que ocorre manifestando uma nova época que Deus traz à humanidade é exatamente eles poderem ouvir falar das maravilhas e das grandezas de Deus na sua própria língua.
Esta é a grande transformação entre o cristianismo e o judaísmo. Pois para os judeus, o culto verdadeiro, o culto a Deus, deveria ser feito na língua hebraica. Aqui em Portugal, durante muitos anos, até talvez há 40, 50 anos atrás, em Portugal era praticado algo semelhante, não na língua hebraica, mas em latim. Aqui o cristianismo era vivido através da língua latina, até que, passado alguns anos, começou o povo a ter acesso ao Evangelho de Jesus Cristo na sua própria língua. E isto é uma grande transformação. É por isso mesmo que nós hoje estamos a desenvolver este programa aqui de rádio na sua própria língua, para que você possa entender as grandezas de Deus, aquilo que Deus está a fazer no meio de cada um de nós. E é fundamental que as mensagens de salvação cheguem ao povo na sua própria língua. Realmente Jesus Cristo é aquele que trouxe a salvação a cada um de nós, para nos libertar da condenação eterna. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tem esse privilégio de se relacionar com Deus. Pelo menos o Evangelho de Lucas diz isso no capítulo 2, no verso 10 e 11. Ele diz, quando o anjo ainda falava, apresentando as grandes e fantásticas notícias que iriam ocorrer, ele diz: eu vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Eis que na cidade de Belém vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Depois disto, o próprio Jesus estava a dizer, quando na sua morte na cruz, quando pagou o preço pelos nossos pecados e após a sua ressurreição, ele disse: ide, portanto, por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Isto encontramos no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. E esta é a mensagem urgente que Deus dá a todo o povo, a toda a língua, a todo o mundo. Esta é a mensagem que nós temos de transmitir. Hoje somos nós os emissários. Hoje somos nós aqueles que são enviados por todo o mundo para proclamar as maravilhas de Deus. Você e eu temos esta responsabilidade de anunciar esta grande salvação que pode retirá-lo a si e aos seus familiares da condenação eterna. Pode trazer-lhe a paz de Deus que excede todo o entendimento ao seu coração. Assim como esta mensagem que foi enviada por Esther e Mardoquai para todo o Império Persa, assim é enviado hoje esta mensagem de Deus à humanidade. Cabe-lhe a si ouvir, aceitar e preparar-se para o dia de Cristo. O verso 10 prossegue a descrever a história aqui em que Esther e Mardoquai se encontram. E diz assim então o texto: escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio do correio montado em jinetes criados na codelaria do rei. Então temos aqui esta mensagem escrita, esta mensagem que realmente assume uma nova força, um novo caráter para realmente salvar a nação de Israel. Ela agora era a lei que devia também ser obedecida, à semelhança da lei que foi elaborada por Amã. Então tinha de ser uma lei que de alguma forma permitia ao povo de Israel a sua própria defesa. E diz assim o verso 11: nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles. Crianças e mulheres que se saqueassem os seus bens no mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Aqui então temos uma lei que tenta contrariar aquela que já anteriormente o rei Assuero tinha promulgado. Infelizmente aqui estes textos revelam a falta de humildade, revelam a falta do conhecimento de Deus, pois o que o rei deveria ter feito era anular aquela lei primeira que estava mal concebida, que estava errada. Em vez disso, em vez de anular essa lei, o rei faz uma nova lei que faz com que os povos que iriam ser exterminados, o povo de Israel, pudesse defender, mas não evita de forma alguma
a chacina de outras pessoas ou a maldade de outras pessoas. Vemos aqui, mais uma vez, aquilo que eu tenho dito sobre este livro de Esther. Aqui os conceitos não estão a ser necessariamente dentro dos princípios de Deus, mas estão a ser revelados princípios que têm a ver com pessoas que não conhecem o coração de Deus. O verso 13 aqui do capítulo 8 prossegue ainda do livro de Esther a dizer: a carta que determinava a promulgação do édito em todas as províncias foi enviado a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os carteiros montados em jinetes que usavam no serviço do rei saíram impelidos pela ordem do rei, e o édito foi publicado na cidade de Susã. Então Mardoquai saiu da presença do rei com um veste real, azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. Então agora temos aqui Mardoquai como um grande príncipe. Realmente, num dia, ele está vestido de pano de saco e cinza, lamenta o povo de Israel, é desprezado. No dia seguinte, ele é considerado um dos principais príncipes do Império Persa. Realmente uma grande transformação. E as coisas na vida, por vezes, acontecem desta forma. Quando nós perseveramos, quando nós realmente clamamos, as coisas podem transformar-se do dia para a noite. Vale a pena continuar na nossa luta de oração para procurar em Deus as respostas e as soluções para as dificuldades que estamos a enfrentar. O verso 16 ainda diz: para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra, também em todas as províncias e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Aqui vemos então mais uma vez como Deus transforma uma situação que não é totalmente da sua vontade para uma situação que Ele permite que aconteça para realmente proteger o seu povo. Mais uma vez verificamos aqui a providência de Deus. Mais uma lei errada, uma lei que promovia a vingança, mas ao mesmo tempo Deus quer que os povos o glorifiquem, o honrem e o adorem. E Deus transforma então esta situação nesse sentido assim. Podemos confiar realmente em Deus mesmo quando os homens falham. E essa é a mensagem de esperança que tem o livro de Esther. Apesar de Esther, Mardoquai e de Assuero, apesar de Amã, Deus está presente e Deus nunca falha. No próximo programa nós continuaremos a olhar para o livro de Esther e realmente iremos ver o que acontece ao povo de Israel. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.